campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso grupo espírita Francisco Xavier. Que os bons espíritos possam nos assessorar através do amor incondicional do nosso Mestre Jesus, que possamos, unidos, reflexionarmos juntos em mais uma tarefa do nosso canal. Hoje vamos ler uma passagem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos sobre a lei do amor. O item 10, que é transmitido pelo Espírito Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Então o texto diz assim: Meus caros companheiros de estudo, os espíritos aqui presentes falam a vocês por meu intermédio. Amem muito para serem amados. Esse pensamento é tão justo que encontrarão nele tudo o que consola e acalma as aflições de cada dia. Ou melhor, praticando o ensinamento de amar para ser amado, irão se elevar de tal maneira acima da matéria que se espiritualizarão antes mesmo de deixarem o corpo físico. Através dos estudos espíritas, puderam aumentar a compreensão em relação ao futuro. E possuem hoje uma certeza: chegarão até Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de suas almas. Procurem se elevar bem alto, para julgarem sem as limitações da matéria e não condenarem o próximo sem antes terem dirigido o pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros aquilo que deseja para si mesmo. É procurar aliviar as dores que afligem os irmãos que nos rodeiam. É olhar a grande família humana como se fosse a sua, porque a encontrarão em outra época, em mundos muito adiantados, pois os espíritos que a compõem são também filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Não recusem o amor que receberam generosamente de Deus a nenhum de seus irmãos. Ficariam também felizes se recebessem deles tudo o que necessitam. Deem a todos os sofredores uma palavra de esperança e de conforto, e serão todos amor e todo justiça. Acreditem que essas sábias palavras, amem muito para serem amados, seguirão seu caminho de maneira firme e imutável, pois elas são revolucionárias. Entretanto, os que me escutam já ganharam algo. São hoje infinitamente melhores do que eram há 100 anos. Mudaram de tal modo para melhor que atualmente aceitam, sem contestar, uma grande quantidade de novas ideias sobre a liberdade e a fraternidade, que antigamente não aceitavam. Daqui a 100 anos, facilmente aceitarão outras ideias, que no momento não conseguem compreender. Hoje, que o movimento espírita avançou bastante, vejam com que rapidez as ideias de justiça e de renovação encontradas nos ensinamentos dos espíritos são aceitas por boa parte do mundo inteligente. É porque essas ideias
corresponde a tudo o que existe de divino em cada um de vocês. A semeadura fértil do último século implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo está sob a orientação do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas resultarão em uma mudança universal no que diz respeito ao amor em relação ao próximo. Pela orientação do Espiritismo, os espíritos encarnados, compreendendo melhor as coisas e sentindo-se como irmãos, vão reunir-se fraternalmente por todo o planeta, acabando com todas as injustiças e com todas as causas de desentendimento entre os povos. Essa grande renovação causada pela doutrina espírita, tão bem exposta no Livro dos Espíritos, produzirá o grande milagre dos séculos futuros, o da conciliação de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desse ensinamento bem compreendido. Amem muito para também serem amados. Essa lição, meus irmãos, foi nos trazida em 1863. Aproximadamente 160 anos se passaram e nós podemos pensar que os espíritos que traduziram, que enviaram essa mensagem, nos presenteiam hoje com uma reflexão em um momento em que todos nós somos hoje encarnados no nosso plano terreno, a prova do quanto a doutrina espírita, presente na nossa existência, presente na nossa vida, nós espíritas que somos, ela nos dá o sustento e as respostas para esse momento que todos nós estamos vivendo. Nunca foi tão atual uma mensagem como essa. Nunca esteve tão presente as mensagens do nosso Mestre Jesus através do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nunca esteve tão presente o Consolador dentro dos nossos corações e dos nossos pensamentos. Como diz aqui o nosso texto, não recusem o amor que receberam generosamente de Deus a nenhum de seus irmãos. Nos dias em que nós vivemos, nós podemos exercitar sobremaneira os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e o amor que o Pai dedica a todos nós. Como é possível amar o nosso próximo? Como é possível compreender as dificuldades, os contratempos e os desafios do nosso irmão, quando muitas vezes em desequilíbrios, quando muitas vezes ainda com tantos desafios que nós temos na nossa existência, nós não conseguimos ainda equilibrar as nossas emoções. Mas o que o Cristo nos diz, o que o Cristo nos ensina, o que o nosso Mestre nos exemplificou, é que olhando para o nosso próximo, estendendo a mão a esse irmão, nós também estamos fazendo muito por nós mesmos. Estamos exercitando a nossa capacidade de compreender a esses irmãos que comungam conosco desse espaço terreno, que comungam conosco dos nossos lares, das nossas atividades diárias, porque são eles o grande presente divino que o Pai nos colocou aqui nesse plano.
de provas e expiações. São a eles que nós precisamos amar. São a esses irmãos que nós precisamos perdoar. São a esses queridos irmãos que nós precisamos compreender a sua jornada também. Porque é uma troca, meus irmãos, uma troca de cumplicidade espiritual. Estamos juntos, quem sabe, há muitos séculos, tentando justificar a nossa caminhada agora, nesses instantes. Tentando justificar aqui o nosso pedido aos bons espíritos e ao nosso Mestre para que estivéssemos juntos aqui, justamente nessa época, nesses contratempos, nesses desafios grandiosos, mas que são oportunidades divinas para todos nós. E é com esse olhar de espíritos imortais que nós precisamos justificar a nossa caminhada. É com esse olhar positivo sobre o aprendizado que nós todos temos aqui nesse educandário, que nós vamos, quando retornarmos à nossa pátria espiritual, dizermos ao nosso Mestre, aos espíritos dedicados e abnegados, a nossa reconstrução, dizer muito obrigado por esse presente que nós recebemos enquanto reencarnados no plano terreno. Quando estamos aqui, esquecemos muitas vezes do nosso passado, esquecemos dos nossos débitos, esquecemos o quanto precisamos estar unidos, o quanto precisamos estar juntos para aprendermos. Por isso que um texto como amar o nosso próximo como a si mesmo, no item 10, em que esses espíritos queridos, amigos, nos lembram que a doutrina espírita, para nós, há 160 anos atrás, já nos sentíamos felizes por tantos aprendizados que Kardec codificava através das obras básicas. Para todos nós, hoje passados, meus irmãos, um bom tempo, mas ainda na infância em que nos encontramos, tantos ensinamentos ainda não conseguiram penetrar os nossos corações, nós ainda não conseguimos exercitar os nossos pensamentos, e ainda não conseguimos enxergar no nosso irmão esse presente divino. Por isso a lembrança de um texto como esse se faz de maneira tão feliz para todos nós. Porque aqui refletimos sobre a vida, porque aqui refletimos sobre a nossa caminhada, sobre como podemos melhorar a cada instante, sobre como podemos fazer melhor por nós e por esses irmãos. Como podemos justificar esse presente da reencarnação ao nosso Mestre, olhando para os nossos irmãos e fazendo o melhor por eles, tudo que nós pudermos, tudo que está ao nosso alcance, tudo que está dentro do nosso entendimento, como espíritos e espíritas que somos. Bendita doutrina, bendito Consolador, que entra nos nossos corações e faz a limpeza necessária, tentando limpar dentro do nosso espírito as arestas do passado, de ódio, de orgulho, de vaidades que não se justificam. Porque quanto mais nós conhecemos a doutrina espírita, quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, nós vamos enxergar com olhos de espíritos que não se justificam orgulhos e vaidades dentro de nenhum de nós. Se justifica agora a nossa humildade, se justifica agora a nossa compreensão na caminhada. Se justificam, meus irmãos, os enlaces que nós temos, porque juntos, e não por acaso, estamos aprendendo uns com os outros. Aprendendo com uma palavra, aprendendo com uma frase, aprendendo quando o irmão nos dirige um olhar mais educativo,
um olhar em que nós não podemos esquecer que no passado talvez tenhamos tido contra ele, contra esse irmão, uma decisão mais desfavorável na sua caminhada evolutiva. Quem sabe fomos responsáveis por tantos desvios desses irmãos que caminham conosco. E hoje temos a oportunidade divina de repararmos os nossos passados e o passado desses irmãos também. Jesus, que tantas vezes nos ensinou através da sua palavra, e é lembrado aqui nessa obra de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Joana de Ângeles nos diz: Jesus, o homem, fez-se o exemplo mais vívido do amor que o mundo tem notícias. Submetido às injunções porque passam todas as criaturas, a sua trajetória fez-se assinalada pelas mais vigorosas páginas de compreensão e brandura, para com todos, exercendo autoridade e carinho, em perfeita harmonia, mesmo nas situações mais chocantes, sem perder o equilíbrio nem a afetividade. A ausência do amor no ser humano e, por consequência, no mundo, demonstra o estágio de primarismo ainda predominante que dificulta o processo de evolução, gerando conflitos perfeitamente dispensáveis, mas que se demoram perturbadores, como ferretes impelindo para a frente e para a conquista desse atributo superior do ser. Amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos, de oposição, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. O amor nunca se ofende e sempre está lúcido para entender que na sua vibração tudo se harmoniza, mesmo quando as leis dos contrários se apresentam, porque não agride nem violenta, tudo aceitando com equilíbrio e canalizando com sabedoria. Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho e de entendimento. O nosso Mestre Divino nos mostrou o verdadeiro amor. Nós ainda não temos a capacidade de compreender esse amor, meus irmãos. Nós ainda não temos capacidades dentro dos nossos espíritos de compreender com profundidade o que sentem esses irmãos que convivem conosco. Mas nós temos talentos dentro de nós que o Pai nos colocou, que nos capacitam agora para iniciarmos essa renovação. Iniciarmos quando nós observamos no nosso planeta terreno essa mudança grandiosa que está acontecendo. Quando nós observamos essa mudança planetária, quando nós observamos que o amor se fará presente em todas as criaturas do nosso planeta. Porque essa lei é uma lei universal. Porque essa lei é uma lei divina. E nós precisamos nos entregar a compreender, a não julgar, a acolher as dificuldades e os nossos irmãos.
porque nós precisamos seguir adiante na nossa caminhada evolutiva, entendendo que o amor precisa habitar dentro dos nossos corações e que essa tarefa é um trabalho diário, é um trabalho de uma conquista a qual nós vamos superando a nós mesmos todos os dias. É um exercício que nós precisamos acolher dentro das nossas tarefas, por onde nós andarmos. É o olhar compreensivo sobre a vida, sobre nós e sobre esses irmãos que convivem conosco. O convite é feito por Jesus, o convite é feito pelo nosso Pai e pelos bons espíritos que caminham conosco e que nos assessoram na nossa trajetória terrena. Por isso, meus irmãos, façamos a nossa parte. Nos entreguemos aos nossos sentimentos, nos entreguemos, meus irmãos, dedicados à nossa mudança íntima. Muito obrigado. Obrigado aos bons espíritos que estão conosco nessa tarefa grandiosa. Obrigado pela oportunidade. Ficamos com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site